Vamos ouvir um hino? Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Chegou a hora de louvarmos, alegremos-nos, exultemos e demos a glória a Ele, porque chegou a hora das bodas dos cordeiros.
Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade, nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá, ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá, ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme, como está você, né? Aqui, quinta-feira, 5 de agosto, são as 7 horas em ponto. Estou aqui com um debate, criamos um debate que se chama Debatendo a Palavra com Reginaldo Oliveira. Vou lhe convidar para fazer uma oração. Reginaldo, você pode fazer uma oração para nós? Posso sim. Então, vamos fechar nossos os olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa noite que o Senhor nos deu. Que a gente pede que o Senhor possa nos abençoar e que tudo que vai ser falado aqui possa ser guiado do teu Santo Espírito e possa falar o coração de cada pessoa que está nos ouvindo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Amém, ô glória. É, hoje estou com a camisa da Sala 57 aqui. Quando eu disse o significado do grupo de oração A Geração, também tinha convidado você que está assistindo ele pelo YouTube a assistir a Sala 57. Hoje eu estou aqui o significado da sala: a pomba, a cruz de Jesus, Cristo e os pés. Mas eu não posso prolongar muito esse assunto. O tema de hoje é um tema muito importante que eu vim trazer. Por quê? Porque eu achei que quanto mais buscamos esse tema, mais temos uma presença de Deus, né? E o tema é a Bíblia e Deus. Ou podemos dizer a Bíblia, a palavra de viva de Deus, porque esses dois não andam assim, sim assim. Porque a Bíblia mostra a palavra viva de Deus. Deus é o autor deste livro. Então, os dois andam assim e não assim, porque assim é separado, assim é junto. Tudo junto e misturado. Eu vou compartilhar aqui os slides. Tem como compartilhar dois ao mesmo tempo? Não tem. Espera aí, então. Vou parar de compartilhar aqui. Pronto, aqui, ó. Compartilhar com som e otimizar o meu vídeo. Eu vou mostrar primeiro um vídeo, né? Isso, um vídeo, né? Que é assim, digamos, tem muita gente que diz: eu odeio Deus, odeio Deus, odeio Deus. Mas ao mesmo tempo essa pessoa diz que Deus não existe, né? Então já tá duas coisas que eu acho muito errado você falar, né? Mas temos que obedecer temos que respeitar a opinião das pessoas. E esse vídeo serve, podemos dizer, mais de reflexão, né? Porque, como eu posso dizer isso, né? Você dizer que uma pessoa não existe e depois falar que odeia uma coisa que não existe, né, é uma coisa muito complexa. Você falar: não existe, aí eu odeio essa coisa. Se não existe, você está exatamente odiando o quê? Né? Fica uma coisa muito complexa. Essa pergunta, você pode responder se você estiver aqui no Zoom comigo. Você diz bem assim para mim: Guilherme, Deus não existe. Eu vou falar: ok, mas você tem alguma prova? Você vai me dizer: não, mas eu odeio ele. Aí eu vou te falar: você odeia o que exatamente? Porque primeiro você me disse que essa coisa não existe. Depois você disse que essa coisa que não existe, né? Que é esse? Vocês estão vendo a minha tela aí? Tá tudo preto, né? Agora sim. Você odeia Deus? Isso não é nenhuma pergunta. Tudo bem. Por que você odeia Deus? Para, isso é ridículo. Por que odeia Deus? Responde a pergunta. Você viu a ciência e os argumentos. A ciência apoia a existência dele. Você sabe a verdade. Por que odeia ele? Por quê? Olha, é uma pergunta bem simples, professor. Por que você odeia Deus? Porque ele acabou tirando tudo de mim. Sim, eu odeio Deus. Tudo que sinto por ele é ódio. Como pode odiar alguém que não existe? Quer argumentar alguma coisa aí, Reginaldo? Bem, O a debate é primeira seu. coisa que a gente observou aí nesse vídeo, né? É que aí é uma parte do filme que é Deus não está morto. Aí foi do filme 1, que fala de um aluno que ele estava enfrentando uma prova na escola, né, na faculdade, porque o professor queria
que ele escrevesse no papel dizendo Deus está morto. E aí ele não queria fazer isso porque ele sabia que era errado, ele acreditava em Deus, só que o professor era ateu. E aí o professor falou que ele ia ter que fazer 3 sessões de debate durante uma semana sobre a existência de Deus para conseguir provar que Deus existia. Só que quando você vê nessa parte, ele fez esse seminário todo, mas quando foi no último dia, que foi esse que a gente viu agora, estava aí dizendo que Deus estava morto, né? Ele pediu para os alunos escreverem no papel que Deus estava morto. E depois ele disse que odiava Deus. E depois o próprio aluno provou para ele que ele estava errado, porque ele dizia que Deus estava morto, que ele odiava Deus e que Deus não existia. Então ele dizia 3 coisas. E a gente sabe que essas 3 coisas ele só podia escolher uma. E a gente vê aí a controvérsia que é, porque ele falou que Deus estava morto. Então, se Deus estava morto, é porque na mente dele, Deus já tinha existido antes. E a gente sabe que Deus existe até hoje. Foi ele que criou o mundo e a gente vai ver isso hoje mais a fundo. Esse slide que Guilherme está apresentando aí é o primeiro ponto do que a gente vai ver onde Deus se revela. Primeiro, para quem não acredita, né, na existência de Deus, a gente vai ver que Deus ele se revela na criação. Então a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Posso só interromper aqui você rapidinho? Sim. Eu criei o grupo de oração Nova Geração para não é que nem eu disse no significado, não é apenas para jovens, é para todas as idades e todas as denominações. Só que existem muitos jovens, né, que hoje estão parando de acreditar em Deus. Por isso eu criei o canal, eu criei os cultos, né? E aí, como eu posso dizer isso? Esse filme retrata praticamente todo o canal, por causa que eu fiz ele para quê? Eu fiz ele para chamar os jovens, puxar a orelha deles. Ei, Deus existe. Vem cá, eu posso te provar. E hoje, né, podemos ver um debate que fala que Deus se revela na criação e que Deus se revela em muitos outros momentos. Pode continuar, Reginaldo. Eu vou pedir para Guilherme passar o próximo slide aí para a gente ver um pouco mais a fundo. Olha o que diz aí, ó. O nosso universo é incrível. Desde a natureza, o movimento das galáxias, a composição dos átomos, tudo em uma ordem. Mas assim, a gente vai ver um pouco mais hoje sobre a existência de Deus. Mas para a gente ver um pouco mais sobre isso, a gente vai ver primeiro o que essas pessoas do mundo hoje falam sobre a existência aqui, dizendo que Deus não existe. Primeiro, tem a teoria, né, que o mundo foi criado de uma bomba que explodiu e aí tudo veio a existir. E aí só com isso mesmo a gente pode fazer igual aquele aluno. Isso, Big Bang. E só com isso a gente pode fazer a própria pergunta, só que em outra que o aluno fez pro professor. Se o mundo foi criado de uma explosão, quem criou a bomba? E mesmo que eles achem, e mesmo que eles achem quem criou a bomba, a gente pergunta quem criou essa pessoa que criou a bomba? E também, você que tem a Bíblia em Caleb 2020, né, por causa que as Bíblias Caleb hoje tem estudos bíblicos, né, para você estudar, no capítulo 1 da Caleb 2020 diz bem assim, ó, vamos imaginar a seguinte situação. Você colocou no bolso 10 moedas de 10 centavos, todas marcadas de 1 a 10. 1, 2, 3, até o 10. Agora você quer retirá-las na ordem exata da numeração. Primeiro a de número 1, depois a de número 2 e assim por diante. Isso tudo de olhos fechados e lembrando que as moedas estarão todas misturadas dentro do bolso. Você acha que vai conseguir realizar tal façanha? Né? Eu estou te perguntando aí para você responder.
pode responder aí, né, no chat do YouTube, no chat do Zoom. Se você quiser abrir seu áudio, pode me falar que eu deixo abrir. Você consegue, numere as moedas de 10 centavos, 10 moedas de 10 centavos, coloque no seu bolso e embaralha tudo. E vê se você consegue, se você consegue tirar na ordem certa, do 1, 2, 3. Aí, continuando disso, pois fique sabendo que matematicamente a chance de sair a primeira moeda de número 1 é 1 em 10. Ou seja, a cada 10 pessoas que fazem, só uma consegue o resultado disso errado. De sair a moeda de número 2 na sequência, a probabilidade é 1 em 100. Troquei ali. E a chance de você retirar suas moedas na ordem exata seria 1 em 10 bilhões. Portanto, o que você pretendia é praticamente impossível. A chance de você fazer é praticamente isso. Às vezes até menor. Caso semelhante ocorreria para justificar o argumento da inexistência de Deus. Que nem o Reginaldo já disse aí, né, a primeira prova é quem criou a bomba da teoria do Big Bang. Né, você pode pesquisar aí no Google, que você não vai achar na sua rede. Quem criou a bomba do Big Bang? Você não vai achar. Porque essa bomba, que nem dizem, é uma teoria. Né? Abre aspas, teoria, fecha aspas. É uma teoria. Não tem provas concretas, provas carimbadas. Né? Ou ofender a ideia de que a vida na Terra aconteceu por acaso. Pense nisso. Pensa apenas nisso. A temperatura da superfície do Sol é de inacreditáveis 12 mil graus Celsius. Pensa o calor que é. Né? Aqui o Brasil é um clima semitropical, mas pensa o calor que é nos outros lugares. Mas a Terra está distante o suficiente para que o grande astro a aqueça a um grau necessário e no limite suportável. Olha só que incrível a gente já vê isso daí, né? Porque se tá um grau que nós suportamos, não é tão quente, mas também não tão frio, pensa aí, qual seria a chance de uma bomba criar isso? Né? Se as moedas que você colocou lá é a prova que você pode fazer da existência de Deus 1 em 10 bilhões, imagina alguma bomba criar isso daí. Né? É uma coisa incrível. Você não tem palavras ao descrever aquilo. E ainda tem outra controvérsia sobre isso, porque, assim, uma bomba, ela destrói, ela acaba com tudo. Então, como é que eles conseguiram projetar uma bomba para criar? É uma coisa assim que não tem nexo. É o contrário do que as coisas fazem no mundo. Em vez de uma bomba, em vez de um asteroide, podemos dizer, destruir, ele criou. E tipo assim, quando eles mostram a gravação de simulação que eles fizeram, é tipo assim, 2 bombas. Aí vem a Terra, todo o sistema solar, né? Por causa que o sistema solar também está metido numa coisa assim. Né? Se o Sol fornecesse apenas a metade de sua radiação, nós estaríamos congelados. Por outro lado, se a intensidade da insolação aumentasse, poderíamos ser carbonizados, ou seja, poderíamos virar carvão. Imagina, a Terra gira a 1.600 km por hora. Mas caso girasse em velocidade menor, 160 km por hora talvez, nossos dias e noites seriam 10 vezes mais longos e o Sol brilharia por mais tempo na Terra. Ou seja, sabe aquele bronzezinho que você fica de 1 da tarde até ficar o pôr do sol? Esse bronze que você toma não seria apenas esse tantinho. Né? De horas terrestres seriam muito maiores. São que nem os dias nos outros planetas que são prolongados. Né?
Por conta disso, quase toda a vegetação se queimaria durante o dia e na longa fria noite, qualquer brotinho de planta que se despontasse ficaria enregelado rapidamente. Se a Lua não estivesse no lugar em que está, mas a 70 mil quilômetros além, as marés seriam tão altas que 2 vezes por dia os continentes seriam cobertos de água, cobrindo até mesmo as mais altas montanhas. Né? Sabe o Monte Everest que você ouve lá? Nossa, o monte mais alto do mundo, né? Só que aí ele é o segundo, depois que descobriram uma coisa científica aí, alguma coisa assim. Então, se a Lua tivesse num lugar, digamos, imperfeito, as marés seriam tão grandes, mas tão grandes, que alcançaria muito mais que o Monte Everest. Né? Porque o primeiro monte, ele está mais da metade coberto de água. Aí o restinho que sobra nem conta. Né? O Monte Everest, ele também, ó, tudo coberto de água. Então, também teríamos que respirar debaixo d'água. E isso é só milagre. Podemos dizer cristãos, né? Podem dizer que isso é só milagre. Viu como tudo é preciso nesse mundo em que você vive? Né? Porque tudo é preciso. Se a Lua tiver um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, a maré fica mais alta. Se o Sol tiver um pouquinho mais quente, nós vira carbono. Se ele tiver um pouquinho mais frio, nós vira picolé. Né? Então, é tudo uma coisa precisa. Esses fatos não deixam dúvidas. Um Deus criador planejou o funcionamento de tudo, dos planetas, dos mares, das plantas, animais e principalmente do ser humano, feito à sua imagem. Esse Deus que tudo criou cuida de você com muita atenção e amor. Conheça esse Deus criador e saiba tudo que ele fez, tudo que ele pode fazer para tornar a sua vida mais feliz e vitoriosa. Vou colocar aqui o próximo slide para você ler, Reginaldo. Então, né, depois de tudo isso que a gente viu aí, né? Aí a gente vai ver aqui o próximo slide que diz isso. Ó. Cada coisa tem o seu lugar e sua função. Além disso, a complexidade, a beleza e o tamanho de nosso mundo revelam o poder e a glória de Deus. Então, depois de tudo isso que a gente vê aí, imagine, existem outras teorias, né, que falam sobre a criação do mundo. Depois do Big Bang, tem outra dizendo, nós nascemos criados nós nascemos do milho, que a gente veio do milho e da palha e de barro, outros materiais assim. Mas aí eu quero que vocês pensem, só a teoria do Big Bang aí já não tem como provar que foi uma bomba que criou o mundo e que não existe Deus. Só essa teoria não tem como provar. Sim, a gente vai ver Deus na criação. Imagine como é que uma bomba pode criar isso tudo tão perfeito. Como é que a gente pode ter nascido do milho? Lembra do vídeo lá que o professor falou que ele odiava Deus? E o menino falou que como ele poderia odiar alguém que ele não acreditava que existia? E ele falou também que Deus estava morto. Então, se ele disse que Deus estava morto, é porque para ele Deus já tinha existido, né? Que a gente sabe que ele existe até hoje, mas na mente desse professor ateu, Deus estava morto, ou seja, ele já tinha existido antes. Então, isso daí também já cria uma controvérsia, porque ele achava que Deus estava morto, depois não acreditava mais que Deus existia, depois odiava Deus, sendo que Deus para ele não existia e estava morto. Então, a gente vê aí que não tem como provar. E no vídeo também falou que a ciência tinha provas da existência de Deus. A ciência comprovava. Muitas pessoas hoje, embora elas não acreditem na existência de Deus, a gente vai ver mais hoje sobre a existência dele. Olha o que diz aqui, ó. A Bíblia diz que Deus se manifesta através da criação de maneira que não temos culpa para negar sua existência. Eu vou ler para vocês Romanos 1, verso 20. E se vocês estiverem com a Bíblia, é bom vocês acompanharem também para vocês verem que nós estamos falando somente o que está na Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ler, né? Romanos 1, verso 20, ó. Que nos diz assim, ó. Presta atenção, ó. Porque
os atributos invisíveis de Deus, assim o seu poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Que foi justamente o que a gente viu no slide falando que não tinha desculpa para a gente não acreditar na existência de Deus. A gente E acabou de ver outra, aqui. pastor, quer Sim, dizer, Reginaldo, então, ele diz três coisas. Primeiro, que odeia uma coisa que não existe. Segundo, diz da existência, mas diz que está morto. E terceiro, diz que não existe. Já tem três argumentos, três desculpas bobas que ninguém pode, que qualquer um pode provar. Né, que Deus existe. E aquelas são uma das teorias mais bobas que existem. Porque eu já ouvi muito. Pastor? Reginaldo? estou aqui. Prossiga. Sim, sim. Agora a gente vai passar, né, aqui a ver que na própria Bíblia fala que a gente não tem desculpa para dizer que Deus não existe por causa dos sinais da criação dele. Só pela criação a gente vê que Deus existe. Por quê? Se Deus não existisse, como é que ia existir a pessoa que criou a bomba? Como é que ia existir o milho que a gente foi criado? Como é que ia existir a pessoa que criou a bomba? E ainda mais, não tem como provar mesmo, porque se o mundo não tinha sido criado, a natureza também não tinha sido criada. E se não foi nenhum homem que formou a bomba, quem foi que formou, se a natureza ainda não havia sido criada? Então, né, aí só diz que estourou e aí começou a criar tudo do nada. E como é que uma pessoa ia ter tal inteligência para criar uma bomba assim? Quem deu essa inteligência a ela, né? Agora vamos ver aqui, ó. Só o fato de sabermos muito pouco sobre o nosso mundo é uma razão para aceitar a existência de Deus. É verdade, né? Por exemplo, a questão que ele falou, a questão que Guilherme falou sobre a existência, né? Sobre o Monte Everest. Só essa questão aí, eu pergunto para vocês. Vocês sabiam que lá nesse Monte Everest, que quando esse Monte Everest ele foi descoberto, só tinha uma pessoa que descobriu ele, vocês sabiam disso? Então, né, muita gente não sabia. Então, se você não sabia disso e está sabendo agora, como é que você vai provar para mim que tinha mais pessoas se você nem sabia que tinha só uma pessoa lá? É uma questão, né? Você, por exemplo, você não sabe que o Monte Everest existia e existe, né? Você não sabe disso. E aí você quer provar para mim que foi descoberto recentemente esse monte e você não sabe onde é e você quer provar para mim que ele foi descoberto. Como é que você vai fazer isso se você nem sabe dele, nem sabe como ele é, como é feito ele, assim, essas coisas? Então é muita contradição sobre essas teorias que as pessoas criam hoje. Ó, se há tanta coisa que não conhecemos e com o qual nunca tivemos contato, será que alguém pode afirmar com certeza que Deus existe só por nunca teve contato com ele? Será que você pode afirmar que o Monte Everest não existe, mesmo você vendo falar dele, só que você nunca viu ele assim pessoalmente? Claro que não, né? Então a mesma coisa sobre Deus. Você nunca teve Isso contato é com uma ele grande verdade. e só pode falar. Isso é uma grande verdade, porque assim, ouvimos de muitas coisas, mas às vezes não temos uma foto dessa coisa para provar. Tipo assim, um amigo meu diz assim: existe uma estátua nesse tal lugar com essa tal coisa. Se eu não acredito, por causa que não tem foto, não tem prova, não tem evidência, né, isso está errado.
porque muitas pessoas já viram Deus, né? Se ninguém realmente não tivesse visto Deus, né? Se ninguém tivesse visto Deus, aí você realmente poderia ter alguma bela de uma... Aqui, ó, a palavra viva, a prova viva de que ele existe aqui, ó, em minhas mãos. A Bíblia é a prova viva. Ah, tá. Pera, deixa eu só tirar aqui. Pronto. Prossiga. Então, né, a gente viu aí. Eu quero que vocês focalizem no que eu marquei aí, né? Que só porque você nunca teve contato com Deus, você não pode dizer que ele não existe. Eu queria que vocês focalizassem nessa parte. Porque muita gente, elas dizem que Deus não existe só porque nunca viu ele. E aí é porque elas não entendem que Deus é santo e que nós pecadores, se temos, assim, um encontro com ele, pessoalmente, se a gente vê a face dele, que ele é santo, só a glória dele vai fulminar a gente, porque a gente é pecador e é uma desigualdade muito grande um santo com um pecador. Então nós seríamos fulminados se nós ficarmos assim pessoalmente vendo Deus. Só a luz dele, né, o poder e a glória, a gente ia morrer. Mas assim, antes de você pensar em dizer que qualquer coisa não existe, só porque você nunca viu ela, pense bem e reflita se isso vale a pena. E procure saber primeiro, né, a verdade, se foi mesmo ou se não foi. Vai passar o próximo slide? Foi. O próximo tema, quer dizer, o próximo título aqui é o Anseio pela Eternidade. Isso, a gente vai ver um pouco aí sobre a prova da existência de Deus só pelo anseio da eternidade. Eternidade falando de a gente querer viver mais. Aí, ó. Você já se perguntou por que queremos tanto sobreviver? Nós tentamos adiar a morte durante toda a nossa vida. Por quê? Então, você já se perguntou, né, por que você quer tanto sobreviver? Se essas teorias que tudo fala, que Deus estava aqui, o professor falou lá, né, que Deus estava morto. Então, se Deus estava morto, na mente quer dizer que foi Deus que criou a morte, né, na mente dele. Então, se foi Deus que criou a morte, por que é que a gente quer tanto sobreviver se para ele Deus estava morto? E muitas pessoas concordam com ele dizendo que Deus está morto também. Por que será que a gente quer tanto sobreviver, já que Deus, ele morreu? A gente tem que se parar para perguntar essas coisas, porque a gente acaba errando muitas vezes sem querer e não percebe que a gente não se perguntou primeiro sobre aquela coisa e a gente também nunca procurou saber sobre ela. Então a gente tem que estar sempre nos policiando para a gente estar falando e fazendo o que é certo sobre qualquer coisa, mas falando sobre isso justamente. Pode passar o próximo. Porque, no fundo, todos nós ficamos revoltados com a morte. Sabemos, no fundo, que o mundo não deveria ser assim. Se a bomba quer dizer sinal de destruição, qualquer coisa assim, e a bomba ela é uma coisa que destrói. E muitas pessoas que concordam com essa teoria. Por que será que a gente quer tanto sobreviver, já que a gente veio de uma coisa que destrói e que ao invés dessa coisa destruir, criou? Ou vamos dizer que ela fez uma destruição da criação. Vamos dizer assim. Então, já que essa coisa que veio para destruir, criou, e a gente quer tanto sobreviver, essa coisa era para destruir, por que é que você gosta tanto de viver?
E também, se Deus estava morto, quer dizer que Deus, ele tinha criado a morte. A gente sabe que não foi isso, mas para as pessoas que concordam com essa teoria, infelizmente a gente sabe que para elas é assim. Pode passar o próximo. Olha o que diz aí, ó. Queremos viver eternamente. E a Bíblia diz que o próprio Deus é quem coloca esse desejo em nosso coração. Eu não vou ler esse verso aí porque só aí já está explícito praticamente o que diz no verso. Que Deus ele coloca na nossa vida o desejo de viver. Então Deus ele é o próprio que coloca esse desejo no nosso coração de viver eternamente. Então depois de toda essa contradição, né, depois de tudo que a gente vê falando sobre isso, a gente tem que prestar atenção e parar para se perguntar toda hora sobre isso. Então antes de você concordar com essas teorias, né, você tem que olhar primeiro os dois lados. Você olha os lados e depois você concorda com o que você quiser. Pode passar o próximo. A Bíblia diz que por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e junto com ele veio a morte. Então, Deus, já que não foi Deus que criou o mundo, como foi que Adão e Eva nasceu do milho? Como foi que Adão e Eva veio ao mundo por uma bomba? E como é que uma bomba pode ter criado você? Só você já é uma prova da existência de Deus. Porque o seu corpo, se a gente parar para observar todas as funções do corpo humano, e ele é uma máquina. Por exemplo, Deus falou que no sábado a gente não é para trabalhar, é para um dia santificado e separado para a gente adorar Ele. Então, nesse dia, Ele abençoou, descansou e santificou. Então, até o nosso corpo no sábado, ele descansa. Vocês sabiam disso? Até os médicos, eles evitam de fazer cirurgias no sábado, porque o organismo humano, ele fica mais lento no sábado. Então, como é que o milho pode ter feito isso? Como é que uma mistura de barro, de milho, de palha, pode ter feito você e um corpo que tem tantas coisas que você praticamente nem sabe? E ainda tem muitas outras coisas, mas a gente vai vendo um decorrer daqui do debate. Pode passar. Esse daí é o próximo. Eu já tinha passado antes da hora. Assim. Então esse daí, ó. Mas por meio da desobediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos podem ser salvos e viverem para sempre. Então a gente pode viver hoje por meio da existência não só de Deus. Porque para quem não acredita nele, vou dizer uma coisa que se ainda não se convenceu, é uma coisa que vai ser bem irrelevante, né? Que não existe só Deus. Existe Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o Espírito Santo, que foi a criação de Deus também. Existe os anjos ainda, que são incontáveis. E se a gente for parar para ver na história, né? Que ainda desceu a terça parte dos anjos aqui para a Terra, que se transformaram nos anjos maus. Então, se a gente for parar para pensar nisso, é porque esse Deus, ele tem um lugar para ele morar, né? Esse Deus que muitas pessoas acreditam que ele não existe, ele tem um lugar para morar. Ele mora no céu. Vamos dizer assim, não é o céu que a gente vê aqui. A gente olha para o céu e vê o céu. Deus, ele mora no terceiro céu.
é um lugar que ninguém nunca vai encontrar, porque é um terceiro céu. A gente passa desse céu que a gente tem, passa de outro céu que vem depois, e depois a gente chega no lugar que é nas galáxias já e tudo mais. A gente não consegue encontrar nada. Então, Deus, ele mora no terceiro céu. Depois desse que tem tudo, a gente não consegue avançar mais, porque é um lugar que Deus, ele não vai permitir que ninguém encontre. Porque é a casa dele. E Agora Deus, você lembrou, ele é santo. sabe que você me lembrou a história da Torre de Babel. Quando terminou o dilúvio todo, muitos devem conhecer essa história, eles ficaram revoltados novamente. Então eles começaram a criar uma torre, né, para chegar ao céu e falar diretamente com Deus, por causa que aquilo podemos dizer que era o meio de comunicação com a pessoa. Não era no celular, não era mandar um e-mail para Deus. Não, você tinha que ir até ele. Essa foi a ideia dele, só que a comunicação com Deus única que ele criou para nós é a oração. Nós comunicamos com Deus ao orar. Ou seja, quando paramos de orar, você está ignorando Deus. Você está falando, ó, parei, depois converso com você, né? E você começa a dar mais atenção. E eles, quando começaram a ir, né, eles não tinham noção para onde eles iam. Eles achavam que a primeira vez que eles vissem o céu, pronto, chegamos no céu, bora conversar com Deus. Mas não era. E Deus já tinha dito isso para eles, né? Deus já tinha dito. Então, eles se fingiram de surdos, né? Fizeram conversa fiada e não ouviram. E qual foi o castigo? O castigo foi Jesus mudar todas as línguas, por causa que aí um pediu tijolo em inglês, o outro falava chinês, não entendia, né? Então, que nem Reginaldo disse, é que nem um terceiro céu, não é? O céu que nós vemos, aquele azul bonito, cheio de nuvem, que às vezes chove. Não, era um terceiro céu, um céu diferente, né? Tem uma música que se chama Além do Rio Azul, depois pesquise, que diz bem assim: a cidade é de ouro puro, de jaspe em seus muros, além do Rio Azul. Ou seja, lá é um lugar perfeito. Né? As pessoas dizem que lá no céu nada dessas coisas vão valer, e realmente não vai valer. Né? Mas por que Jesus escolheu esses materiais para ser criado o céu? Por causa que assim mostraria a preciosidade que é o céu, né? A cidade é de ouro puro. Imagina se o ouro ainda valesse quando nós fôssemos para o céu, né? Para mostrar a preciosidade, não apenas em dinheiro, mas o tanto que é precioso aquele lugar. Prossiga, Reginaldo. E falando um pouco mais sobre isso, né? Que a gente vai ver aqui, ó. Basta que se arrependam de seus pecados e recebam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Se aquele povo da Torre de Babel fizesse isso, eles não precisariam construir aquela torre, gastar tempo e material com, vamos dizer assim, nada, porque não ia adiantar em nada, porque é um terceiro céu, como o Guilherme falou, não é esse céu que a gente vê, é um céu diferente, é outro lugar, que é impossível de se encontrar, porque é a casa de Deus, e Ele é santo, e nós somos pecadores. Não podemos ter, assim, contato pessoalmente com Ele. Então, Ele mora em outro lugar. E, assim, falando para vocês, né, sobre mais a existência de Deus, quem estuda nessas escolas normais, assim, se você estudar nessas escolas normais, a partir do 6º ano, a matéria de história, se você é um adventista do 7º dia, ou se você crê na existência de Deus, se torna a pior matéria para você. Porque você começa a descobrir coisas que não são verdade, e principalmente sobre Deus. Eu enfrento isso mais ainda porque a minha professora de história, ela acredita que o mundo foi criado por uma poeira cósmica. Já outra teoria da criação do mundo, né? Como é que o mundo pode passar a existir Também por causa falam da de uma poeira? evolução do macaco. O meu professor, ele é pastor batista,
e ele ainda acredita que nós viemos da evolução do macaco. Primeiro aquele macaquinho que nós vemos, né? O chimpanzé, podemos dizer, depois o mais com coluna reta, depois um maior, um com menos barba, menos pelo, essas coisas, e aí vem nós. O meu professor, ele não é a ponto de falar tantas teorias, ele fala da evolução do macaco. Primeiro vem esse, depois esse, depois nós. Né? Mas imagina as situações. Né? Existem escolas que falam da teoria do Big Bang, a poeira cósmica, do macaco, né? Muitas teorias diferentes que não tem muito sentido, não tem tem uma prova para provar que aquilo é mentira, mas não tem uma desculpa para mostrar para você argumentar, falar, ó, poeira cósmica. Mas a poeira cósmica, o universo, quem criou foi quem? Foi Deus. Então, se Deus não existe para eles, como que é a poeira cósmica? Como que o macaco foi criado, né? Porque, assim, no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma, ou seja, podendo um quadrado misturado com triângulo, misturado com ponta, né? Não tinha uma forma específica. Né? Quem que ajeitou? Quem que é o olheiro dos nossos vasos? É Deus. Deus é o nosso criador. Ele tira e ele põe a vida. Deus mostra provas. A prova viva, a primeira prova está aqui. A segunda é os que trazem o evangelho, pastores, pregadores, né? Aqui, o Reginaldo está mostrando aqui para nós sobre um tema muito importante, a existência de Deus e a tua palavra viva. Né? Então você pode perceber que não tem como inventar uma desculpa esfarrapada. Prossiga, Reginaldo, aqui, já no terceiro título. Eu vou, assim, dar uma resumida no terceiro, porque a gente tem, assim, coisas importantes desse terceiro e eu separei algumas coisas mais. Então, aqui, ó, a gente pode ver também a existência de Deus na ressurreição de Jesus. Como é que, vamos dizer assim, uma bomba pode ter o poder de ressuscitar coisas, ressuscitar pessoas? A gente vê que não tem nem como eles provar isso, porque se Deus não existe, como Jesus pode ter ressuscitado? Então, se Deus não existe, como Jesus pode ter ressuscitado? A gente viu lá no vídeo que o menino falou que a ciência, ela apoia a existência de Deus, ela tem provas que Deus existe, e a gente só está trazendo aqui algumas que a gente sabe, né? Mas existem muitas outras que a ciência é uma matéria mais desenvolvida e ela fala sobre isso com mais argumentos e argumentos assim, mais implícitos. Pode passar o próximo. Deixa eu só argumentar outra coisa aqui. E não Sim. Também não tem apenas pessoas ateias, como dizem, já que Deus morreu e salvou, por que eu não morro e também salvo minha família? Porque não é assim que Deus fez. Deus morreu e ressuscitou no terceiro dia de sua morte, domingo, não foi? Então, se Deus morreu e salvou, por que nós mesmos não somos a nossa família, nós, né? Então, isso já fica. Só que, assim, sim, você tem que lembrar, Jesus morreu, mas ressuscitou. Você se morre tentando salvar, você apenas morre, não salva. Prossiga. Guilherme, vou pedir para você passar para o próximo aí, que eu não separei esse daí para o mais importante. Isso aí, ó. Com sua ressurreição, Jesus provou que Deus existe e tem poder. Sem Deus é impossível alguém ressuscitar. A gente sabe disso porque a gente viu provas aqui, também a ciência apoia a existência dele. E ninguém consegue reverter a morte, principalmente 3 dias depois.
Como é que uma pessoa criada do milho pode ter poder de fazer alguém ressuscitar e ainda depois de 3 dias a pessoa morta? Então a gente aí já está na cara a existência de Deus e a própria Bíblia fala. A própria Bíblia fala que a gente não tem desculpa para dizer que Deus não existe. E se vocês não sabem, né, quem os ateus, eles leem muito a Bíblia, eles estudam a Bíblia mesmo. São os mais estudiosos da Bíblia do mundo. Se você pesquisar no Google, quem estuda mais a Bíblia, você vai ver lá em primeiro lugar os ateus. Porque eles estudam para reverter tudo, de que tudo é mentira. De um jeito mais fácil, porque eles vão ter conhecimento e vai saber o que diz. Mas se a gente for ver, a Bíblia fala que a gente viu o verso falando que não tem desculpa para a gente dizer que Deus não existe. Por isso, Jesus é a grande prova que Deus existe. De tudo que a gente viu aqui, Jesus ele é a maior prova que Deus existe. Porque se Deus não existisse, Jesus não poderia ter ressuscitado. Tem gente que acredita em Deus, mas não acredita em Jesus. E tem gente que não acredita em Deus, mas acredita em Jesus. Então, para essas pessoas, como é que Deus não existe se ele fez Jesus ressuscitar? Então, aí já está, né, a maior prova de que Deus existe. Agora eu vou pedir para Guilherme parar aí a apresentação. E eu vou dizer uma coisa para todos vocês que estão nos assistindo aí do YouTube e também aqui pelo Zoom. Depois de tudo isso que a gente viu, se isso ainda não foi o bastante para você acreditar na existência de Deus, eu gostaria de te dizer uma coisa. Não é só porque você nunca viu Deus que ele não existe, que a gente viu aí também nos slides, a gente estudou isso. Então a gente vai ter mais debates. Com o passar do tempo, a gente vai ver mais temas. Mas esse de todos eu achei assim impressionante, porque a gente ia tratar de uma coisa que praticamente ninguém hoje quer falar. Porque diz que é um tema que é muito assim difícil. Mas com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, se você permitir que ele trabalhe no seu coração e na sua vida, ele pode fazer uma grande obra na sua vida e você, de repente, acredita nele, se você não acredita. Então, depois de tudo isso, eu gostaria de pedir para orar, né? Que eu já orei no começo. E a gente vai, assim, despedir de vocês. Mas vamos pedir para o Guilherme orar aí. Feche os olhinhos, né, para termos uma conversa com Deus muito importante. Senhor, meu Deus, obrigado por mais este santo, maravilhoso dia que o Senhor nos deu na tua santa presença, Pai. Abençoe as nossas vidas. Obrigado por ter dado esta reunião abençoada, revelando toda a sua palavra, toda a sua verdade, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos faz, pela vida, pela saúde, por tudo, Senhor. Nos dê mais sabedoria para sempre estarmos pregando aqui na tua casa. E é o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Quem quiser ficar aqui para ouvir mais umas músicas, eu acho que Reginaldo... Deixa eu falar aqui uma coisa rapidinho. Gostaria de fazer um convite para você que, se você está vendo aí do YouTube e você nunca viu esse canal antes, que você se inscreva nele, deixa o like nesse vídeo, ative o sininho das notificações para não perder mais nenhuma que a gente vai estar postando aqui, fazendo vídeos ao vivo, falando sobre outros temas. Que Deus abençoe a todos, que Ele nos dê uma boa noite e com a convicção que a gente possa sair daqui mudado pelo Senhor. Uma boa noite a todos. Amém. Eu vou colocar um hino aqui, Reginaldo, se você puder, se você quiser, você pode aí. Daqui a pouco eu vou te dar a gravação. Um tchau. Ok, um tchau. YouTube. Ah, não, tchau não. Eu dei tchau para a pessoa errada. Qual que é o hino mesmo que o David tinha pedido? David, você está aí? Qual é o hino que você tinha pedido?
Menino, tá que vergonha. Ele tinha lembrei, pedido mas- mais eu acho. Né? Não, mas... ele tinha pedido isso mesmo. Isso, não mais eu, é. Que Jesus vive em nós, né? Cristo vive em mim. Eu espero que ele viva em todos nós. É que nem a música diz, não mais eu, é Jesus que vive em mim. Né? Esse hino, ele fica na gravadora Novo Tempo, se eu me lembro. Deve ser alguma coisa assim. Da coletânea jovem. Que é um hino muito abençoado, posso dizer. E sem mais delongas, vou colocar ele aqui. Vantagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não usa. E aqui tem gente. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, vazio coração, não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim.
E se eu andar pelo vale da sombra da morte? Sabemos que existe um pastor na nossa vida. E se eu andar no vale da sombra da morte? Será que mal algum eu vou temer? Não, eu não vou temer, porque em Salmos diz, eu mal algum temer. Né? E a palavra que eu disse Futebol é o esporte mais... é a prova viva de Deus, né? Nela você tem tudo, acesso a tudo sobre a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e eu sou a luz, diz. O nosso pastor diz isso. Então agora vamos ouvir Meu Pastor, né? Uma música do Adoradores 4, foi postada há um ano no canal Adoradores do Tempo, espero que vocês gostem. Teríamos problemas e aflições, mas Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado. Vamos cantar juntos? Contigo eu andei em segurança, de mim afastar todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar? E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. Vocês. De bênçãos me secará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. Em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. O pastor leva suas ovelhas em segurança. Vamos cantar sobre isso novamente? Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. De água limpa pra beber. Em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. Declare. Com Ele, com Ele. Vamos chegar no nosso último hino. Demos glória a este Deus que nós temos. Né? Digam glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá. Né? Aqui a pregação já acabou. Se você quiser sair, fique à vontade. Assim, não estamos te expulsando, mas
é por conta sua, pode sair se você quiser, se quiser continuar, também iremos agradecer muito e alegremos-nos e exultemos e demos a glória a Ele, porque chegou a hora das bodas. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade, nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás. Temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar. O Evangelho ao mundo devemos proclamar.